Muita gente foi assistir o Homem-Formiga e a Vespa principalmente esperando respostas para Vingadores 4, principalmente esperando respostas depois do que nós tivemos ali em Guerra Infinita. Algumas dessas pessoas podem ter saído decepcionadas achando que, ao invés de respostas, o que nós tivemos foram mais perguntas, principalmente depois daquela cena pós-créditos do filme. No entanto, o que acontece é que a Marvel nunca entrega as coisas de bandeja, mas Homem-Formiga e a Vespa traz muitas informações ali nas entrelinhas que a gente pode usar para criar algumas teorias para Vingadores 4. E eu acho que o grande destaque, obviamente, vai para o Reino Quântico. Dessa vez nós aprendemos mais sobre o Reino Quântico e o Scott até faz uma piada durante o filme de que todas as palavras que são ditas ali têm quântico no meio, e isso é meio para desviar a atenção do espectador, porque a gente precisa prestar atenção em tudo que os cientistas do filme estão falando. Mas eu já vou chegar nisso porque eu acho que o mais importante de tudo, o que a gente tem que prestar mais atenção e que é o mais claro, assim, o mais óbvio, é a cena pós-créditos realmente, porque a gente já tinha aprendido que a Janet ela foi mudada durante esses 30 anos que ela ficou lá no Reino Quântico. Ela agora pode manipular energia quântica. Ela fala pro Hank que esse período em que ela ficou presa lá no Reino Quântico modificou ela de alguma forma. E nessa cena pós-créditos, quando o Scott está entrando no Reino Quântico para capturar energia quântica para ajudar lá a Fantasma, e é exatamente quando acontece o estalar de dedos do Thanos e a Janet, o Hank e a Hope desaparecem e o Scott fica preso no Reino Quântico, antes de ele entrar, a Janet fala pra ele uma coisa que algumas pessoas não perceberam. A Janet fala pro Scott pra ele tomar cuidado lá no Reino Quântico pra não cair, pra não ser sugado por nenhum vórtice temporal, porque o vórtice temporal pode pegar ele e jogá-lo, pode sugar ele e jogá-lo em uma outra linha temporal. E isso é um grande indício para Vingadores 4, principalmente porque nós estamos vendo algumas imagens de bastidores, as primeiras imagens de bastidores que vazaram, que estão recriando a Guerra de Nova York, a Batalha de Nova York, do primeiro filme dos Vingadores de 2012, e a gente vê que o Homem-Formiga ele tá ali. O Homem-Formiga ele tá no meio daquela batalha e ele não tava na época. Então essa pode ser a forma que o Homem-Formiga sai do Reino Quântico e acabar ajudando no que aconteceu em Guerra Infinita. Ele pode acabar visitando certos períodos temporais. É claro que isso não é o suficiente para o Homem-Formiga resolver nada, porque ele nem sabe o que aconteceu, ele nem sabe quem é o Thanos, mas a minha aposta é que em uma dessas viagens temporais ali que podem acontecer dentro do Reino Quântico, ele pode acabar dando de cara com o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, que é um cara que já foi no Reino Quântico. No primeiro filme, no filme do Doutor Estranho, a gente vê que entre as dimensões que a anciã envia o Doutor Estranho, o Reino Quântico é um deles, ou seja, o Reino Quântico ele não é apenas ali aquela coisa invisível a olho nu e tudo mais, ele é realmente um universo, ele existe. E o filme dá a entender que ele é um ponto de junção do contínuo espaço-tempo. Então não é difícil que o Scott acabe encontrando o Doutor Estranho em alguma dessas linhas temporais, talvez ele encontre até mesmo o Doutor Estranho investigando o Reino Quântico, o Doutor Estranho ali no Reino Quântico, em algum período temporal onde o Doutor Estranho fez isso, algum período temporal entre os filmes onde o Doutor Estranho visitou o Reino Quântico para mapeá-lo, para investigá-lo ou qualquer coisa do tipo. E como as linhas temporais ali dentro do Reino Quântico são distorcidas, o Doutor Estranho pode acabar encontrando com o Scott Lang. O Doutor Estranho é o Mago Supremo. Em Guerra Infinita a gente viu que ele consegue ver o futuro de alguma forma, porque ele previu lá 14 bilhões de possibilidades de como aquela batalha com Thanos aconteceria. Então, se o Homem-Formiga encontrar o Doutor Estranho dentro do Reino Quântico e passar algumas informações para ele do que aconteceu, como ele ficou preso lá, talvez o Doutor Estranho consiga, mesmo não sendo o mesmo Doutor Estranho que a gente viu em Guerra Infinita, mesmo sendo uma versão anterior dele, talvez ele consiga consiga descobrir o que aconteceu e usar o Scott para ajudá-los de alguma forma. Claro que isso é só uma aposta, só um chute, mas eu acho que o Vingadores 4, a base, pelo menos ali no começo, vai ser isso. Vai ser o Reino Quântico, Homem-Formiga e Doutor Estranho. Uma outra coisa interessante, como eu disse anteriormente, é que a gente tem que prestar atenção no que os cientistas do filme falam. Por mais que às vezes pareça que é só papo furado, a gente acaba prestando atenção em outra coisa quando o que o cara tá falando é realmente importante. Um exemplo disso é a palestra que o Golias, que o Bill Foster, que é o personagem do Lawrence Fishburne, ele tá dando na faculdade, no momento em que o Hank Pym, o Scott e a Hope chegam lá. Pra gente, naquele momento ali, o que é importante? É ver a expressão facial do Bill Foster quando ele vê o Hank ali, e a gente acaba não prestando atenção na palestra que ele está dando para os alunos, porque aquilo ali na nossa cabeça, o nosso cérebro automaticamente transforma aquilo ali em informação irrelevante. Principalmente porque ali ele está dando aula sobre coisas quânticas novamente, e nesse ponto a gente já está de saco cheio de ouvir sobre isso. Mas uma coisa interessante que o Bill Foster fala nessa palestra é que quando um sistema quântico é interrompido, o caos resultante pode criar uma série de universos paralelos. Ou seja, em sua busca pelo equilíbrio perfeito lá em Guerra Infinita, o Thanos pode acabar tendo ferrado o universo e ter criado um multiverso, ter criado vários universos paralelos. Ele pode ter criado um caos quântico,
que é algo que alguns rumores também já tinham falado anteriormente, que a Marvel poderia estar, essa nova fase da Marvel pós-Vingadores 4, poderia estar focando no multiverso Marvel. E isso é realmente algo que tem muito potencial. Uma outra teoria menor é que o Scott está ali com aquele aparelho onde ele absorveu a energia quântica que seria para ajudar a Fantasma. E aquilo ali pode acabar ajudando de alguma forma, não sei como. Talvez ele possa levar aquilo para o Stark, eles possam criar, sei lá, uma máquina do tempo, mas isso são teorias menores. Eu acho que realmente vai ter mais a ver com o lado mágico da coisa, vai ter mais a ver com o Doutor Estranho, vai ter mais a ver com viagem no tempo, usando o Reino Quântico, que é uma coisa que eu até tinha comentado já aqui em vídeo, eu tinha falado no podcast também, que por mais que os filmes da Marvel eles tenham esse lado fantasioso, esse lado quadrinhos da coisa, eu acho que o Tony Stark, por exemplo, criar uma máquina do tempo seria demais. Eu acho que a gente acabaria perdendo um pouco desse lado crível, desse lado pé no chão, que as coisas ainda conseguem ter. Então eu acho que se a gente realmente tiver viagem temporal, vai ser usando o Reino Quântico, vai ser usando esses vórtices temporais que a Janet citou. Eu acho que essa é a grande conexão, é o grande link entre Homem-Formiga e a Vespa, entre o Reino Quântico e Vingadores 4. Bom, e é isso, galera. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, se vocês acham que isso tem algum sentido, ou se vocês têm alguma ideia que pode melhorar essa teoria, que pode enriquecê-la de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito, acesse o nosso site, ovicio.com.br, nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e me sigam também no meu Instagram, que é esse daqui, o murilo.ol. Pessoal, eu vejo vocês numa próxima. Muito obrigado por tudo e valeu!